Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro e Bob Cibersegurança e Criptomoedas. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, ative as notificações e se inscreva no canal. Deixe o seu feedback, seu comentário aqui embaixo também, compartilhe e vamos falar sobre os riscos de usar o Wi-Fi e de ter placas Wi-Fi instaladas no seu computador, somente instalado. Olha o risco que eu não vejo ninguém falando. Então, ó, além de estar conectado no Wi-Fi, mesmo você não estando conectado no Wi-Fi, mas você tem no seu laptop, no seu computador, uma placa Wi-Fi instalada aí dentro e ela está ativa, mesmo sem conectada, eu vou explicar o risco gigante de desanonimização que você pode sofrer, mesmo usando Unix, mesmo usando Qubes. Mas se você tem uma placa Wi-Fi que está ativa no seu computador, instalada no seu computador, você corre risco, e essa apresentação vai mostrar isso que quase ninguém fala. O pessoal não está consciente dessas coisas, a maioria das pessoas, até da cibersegurança, não está consciente desses riscos. Então vamos começar aqui com o Edward Snowden, um tweet dele aqui oficial, né? Ele diz que não usaria o Wi-Fi em casa, porque os mapas globais com o ID exclusivo de cada ponto de acesso sem fio, incluindo o seu, são gratuitos e atualizados constantemente. Eu usaria Ethernet, sim, Ethernet em um telefone, ou seja, ele tem o telefone dele e ele conecta o cabo de internet, aquele RJ45, aquele azul, geralmente azul, conecta no roteador, conecta no telefone dele, com um adaptador provavelmente USB, né? RJ45 com saída USB e conecta no telefone e recebe a internet via cabo, por telefone, que não foi projetado para isso. O telefone foi projetado para receber sinal Wi-Fi, de telefonia, Bluetooth, essas porcariadas tudo, né? Eu negaria permissões de rede a qualquer aplicativo que não precisasse delas usando um firewall de aplicativo. Então, o Snowden está alertando sobre usar o Wi-Fi, porque você pode ser localizado por triangulação. E aqui eu vou aprofundar outros riscos, né, envolvendo o Wi-Fi. Então digamos que você esteja usando a rede Tor, criptografada, anonimizada, está totalmente anônima a sua rede. Ou você está usando uma NIM VPN, que é uma VPN descentralizada, que usa MixedNet, que tende a ser superior ao Tor, porque são 5 nós. Assista o meu vídeo no meu canal sobre a NIM VPN, se você não conhece, é uma VPN descentralizada, superior a Muvad VPN, Proton VPN, que são centralizadas, e toda a estratégia de criptografia da NIM VPN, usando o MixedNet, tende a ser superior ao Tor. Então é uma VPN viável para usar, para anonimato real. Tanto que os IPs dessa VPN também são censuradas. Por quê? Porque ela é boa. Então, você está usando o Tor e a NIM VPN, só que você não tem um gateway isolado. Então, vamos explicar aqui para os leigos o que é um gateway isolado. Quando você tem o roteador na sua casa, e tem lá a conexão do roteador para o seu computador. Aqui não é um gateway necessariamente isolado, por quê? Aliás, aqui você tem a sua máquina, né? Sua máquina roteia tudo pelo Tor, então aqui tem o Tor. A sua máquina está roteando tudo pelo Tor, ou seja, pode ser o Tails, ou pode ser a máquina Linux usando o Tor Router, ou Tor Bridger, que eu criei, que tem no meu GitHub, que tem vídeo aqui no meu canal sobre o Tor Bridger. Está tudo sendo roteado pela rede Tor, ou tem a NIM VPN. Se o atacante ele tem acesso root, se sua máquina for invadida, o atacante com poder de root poderá desativar o Tor ou VPN e saber seu IP real e lhe desanonimizar simples. Então ele desativa o Tor, por quê? O roteamento do Tor não é de um gateway isolado, é dentro da sua própria máquina, certo? Dentro da sua própria máquina. Então ele vai conseguir desativar o Tor e desanonimizar você, porque ele vai receber o IP real seu aqui
vai saber o IP que está sendo dado para você por meio do roteador do ISP que você contratou, ou se você tem um outro roteador, como não tem criptografia nenhuma, não importa, é o IP limpo do ISP que vai ser mandado para esse computador aqui, e não tem criptografia nenhuma, não tem roteamento para criptografia nenhuma da comunicação, e vão saber o seu IP real, e vai saber que é você, certo? Agora, com gateway isolado, como que seria o caso do gateway isolado? O caso do gateway isolado seria uma outra máquina, pode ser uma VM, igual o Runix. Então assista o vídeo do meu canal sobre o Runix. E essa máquina aqui virtual, ela é ou uma máquina física, pode ser, o Runix ele trabalha com máquinas virtuais, duas máquinas virtuais. O Cubes também trabalha com máquinas virtuais, o Cubes. Ele tem um Runix também está dentro do Cubes. E você tem uma máquina virtual que roteia tudo pela rede Tor e envia essa conexão Tor para outras VMs. Então essa VM ela recebe a rede Tor, mas o gateway está aqui fora. Então um hacker, quando ele invade essa máquina, ele fica preso aqui dentro. Ele fica preso aqui dentro, certo? E ele não consegue desativar o Tor nessa outra máquina, que é uma máquina totalmente isolada. Se for uma máquina física, do mesmo jeito, ele não consegue ir para a máquina física desativar o Tor, porque ele está isolado nessa outra máquina física. Se são VMs, é uma máquina virtual isolada que gera tráfego para essa, e o hacker está aqui dentro, o atacante está aqui dentro, e ele fica isolado aqui dentro. E mesmo invadido, ele não consegue saber a sua identificação, o seu IP. Claro, se nessa máquina tem metadados seu, ou seja, documento seu, foto sua, coisas que você fez, coisas que te identificam, se você está logado no e-mail que identifica você foi desanonimizado claramente. Mas se você está usando táticas de anonimato, eliminando todos os metadados, mesmo invadido, mesmo hackeado, você continua invisível, entre aspas, claro, continua anônimo contra esse hacker, contra esse atacante que entrou na sua máquina. Então usar o Runix ou um sistema similar ao Runix fisicamente, usando o Wi-Fi, eu estou protegido usando um gateway isolado. Não adianta, porque você está usando o Wi-Fi. Ao usar o Wi-Fi e ter placa Wi-Fi no seu PC, o atacante poderá usar ela e coletar metadados, achar sua localização ou quase. Então, agora a gente vai entrar nessa parte barra pesada que ninguém está falando, quase ninguém está falando, né? Ninguém está conscientizando sobre isso. É uma brecha, uma superfície de ataque que o atacante, após invadir a sua máquina, mesmo usando o Runix, um gateway isolado, se é o Wi-Fi, e se o seu computador tem placa Wi-Fi instalada e está ativa, você pode ser desanonimizado e localizado. E muita gente está usando o Wi-Fi achando que está seguro. Então, pessoal, nós temos aqui um gateway isolado com Wi-Fi. Então vamos fazer o seguinte esquema. A gente tem aqui um computador que pode ser um computador VM, tá? Um segundo computador que pode ser uma segunda VM, igual o Runix, então estude o Runix para você entender. E pode ser no Cubes, né? Ou pode ser uma máquina física, ou seja, você tem um roteador físico e uma máquina física 2 aqui. A segunda máquina recebe conexão Tor daqui. Então é um gateway isolado. Então o ISP, né, o roteador do ISP vai dar aqui conexão com seu IP normal, ele será criptografado por este roteador e vai passar isoladamente. Vai ser enviado a conexão Tor para esta máquina que está isolada, né? Então esse é o esquema que a gente vai trabalhar aqui. Só que é tudo Wi-Fi. Ou seja, né, é tudo Wi-Fi. Essa máquina aqui, vamos dizer que é uma máquina física, né?
ela tem uma placa Wi-Fi ativa aqui dentro. E vamos dizer que essa VM também tem uma placa Wi-Fi ativa. Se é um computador físico e ele tem placa Wi-Fi instalada dentro dele e está ligada, mesmo não conectada, ela recebe o Wi-Fi, né? Ela tem um Wi-Fi ativo para se conectar em outras redes, etc. Então alguém que esteja aqui dentro, ele pode ativar essa placa Wi-Fi para escanear Wi-Fis, redes Wi-Fi, nomes de rede Wi-Fi que estão ao redor desse computador. Cerca de 300 metros é o alcance, 250 a 300 metros é o alcance de muitas placas Wi-Fi que a maioria das pessoas usam. Eu acredito, né, pela pesquisa que eu fiz, é mais ou menos isso. Então, ó, né, ele pode checar o nome da rede Wi-Fi que você está conectado. Digamos que a rede Wi-Fi que você está conectado se chama Superman Wi-Fi. Certo? Você se conectou à rede Superman Wi-Fi, você está roteando tudo pela rede Tor, e você também está com um gateway isolado, mas no seu computador tem Wi-Fi, tem a placa Wi-Fi instalada, está conectado via Wi-Fi, etc. Com isso, o hacker, quando ele conseguir acesso root ao seu sistema, ele pode, por meio desses comandos, sudo nmcli dev wi-fi ou sudo ywlist wlan scan. Se, obviamente, o hacker ele teria que verificar quais são as interfaces de rede. Digamos que a interface de rede Wi-Fi que você tem se chama WLAN 0, pode ser outra interface. Digamos que fosse, no exemplo, WLAN 0 a interface de Wi-Fi que você tem no computador, então ele usaria esse comando sudo ywlist wlan 0 scan. Então o que vai acontecer? No terminal vai aparecer a lista de todos os Wi-Fis, todas as redes Wi-Fi que tem perto do seu computador. Quando no Linux, né, você clica aqui no símbolozinho de internet, vai lá no símbolo de Wi-Fi e ele vai mostrar para você todas as redes Wi-Fi disponíveis para que a sua placa Wi-Fi se conecte e você receba a internet, certo? Mas um hacker, que ele vai provavelmente estar num ambiente terminal, porque ele consegue controlar e fazer tudo, um hacker bom, ele vai usar esses comandos assim, ou outros comandos, ou vai fazer outra coisa, mas ele vai descobrir pela placa Wi-Fi que você tem instalada no seu computador, que está recebendo energia no seu computador e que é viabilizada com acesso root, acessar ela e escanear as redes que estão ao redor, ele vai saber que você está conectado na rede Superman, certo? Então, a rede Superman é a rede, depois de invadir o computador, a rede Superman é a rede que o meu alvo está conectado. Vou escanear as redes ao redor dele. Ele vai na placa Wi-Fi, rastreia a placa Wi-Fi e usa esses comandos ou faz outras coisas avançadas e ele vai conseguir escanear todas as redes Wi-Fi, os nomes das redes Wi-Fi que estão ao redor do seu computador, de acordo com a distância que a placa Wi-Fi alcança. 250 metros, a maioria das placas alcança 200 metros, 250 metros. Que eu saiba é isso, né, pela pesquisa que eu fiz. Então vamos dizer que nessa desanonimização primeira, o hacker invadiu o seu computador. Você pode tomar um zero click, ou seja, você está usando o Telegram com anonimato, você está usando o SimpleX com anonimato, você está usando o Tor Browser com anonimato, mas tem uma vulnerabilidade e você entrou num site e esse site rodou um script que é zero click, ou seja, se você entrou no site não tem defesa, ele vai hackear seu navegador, vai invadir o seu sistema e vai se tornar root. Ou pode ser pelo SimpleX ou pelo WhatsApp ou pelo Telegram, tem um zero click ali disponível, ou seja, um hackeamento, basta você estar logado que vão atacar você com este zero click, não tem defesa. E dependendo do nível de vulnerabilidade do seu sistema, ele pode escalar e se tornar root.
Então qualquer um está suscetível a isso, eu, você, todo mundo, usando qualquer aplicativo ou simplesmente navegando. E, consequentemente, sendo root, ele escaneia todas as redes ao redor e ele sabe que você está na rede Superman, que é a sua rede que você criou e está num gateway isolado, está numa máquina que está roteando tudo pela rede Tor e está gerando Wi-Fi para você. Então, mesmo sendo um gateway isolado, e pelo fato de você estar usando o Wi-Fi, ele pode saber fazer tudo isso que eu estou explicando para você. Próximo de você tem redes Wi-Fi de lojas, comércios, etc. Que tem o nome do comércio muitas vezes que especifica aquele comércio. Então vamos pegar um exemplo. Exemplo, pão de queijo do Jonas Baleia. Eu inventei esse nome, nem sei se existe isso aqui, mas é uma loja que vende pão de queijo e o nome da loja é Pão de Queijo do Jonas Baleia. Tá? Não existe esse tal de Jonas Baleia em nenhum lugar do mundo, só existe na cidadezinha de Blumenau. Então o hacker que invadiu por zero click o seu app de mensagem ou o navegador, ele, ao se tornar root no seu sistema, ele escaneou pela placa Wi-Fi que você está usando e ativa. Sabe que você está na rede Superman, que foi a rede que você criou, né, ou que está usando. E ele sabe que essa rede Superman está próxima desta rede Wi-Fi do pão de queijo do Jonas Baleia, que fica em Blumenau. Opa, esse cara está em Blumenau. Quais são as lojas do Jonas Baleia? Quais são as localizações das lojas que tem Wi-Fi provavelmente? E vamos dizer que só existe uma em um lugar e você por azar fica exatamente ali próximo. Então a localização próxima do Wi-Fi Superman ele já sabe. Fica em Blumenau, lá perto da loja do Jonas Baleia. Procurou no Google, ele vai saber o endereço do Jonas Baleia. E ele vai aí, ou o exército vai aí, polícia vai aí, etc. Identificar, fazer um rastreamento, uma auditoria aí, uma investigação, uma diligência nessa região. Eles vão fazer uma diligência nessa região, ou se são criminosos, etc. Cybercriminosos também podem fazer esse tipo de ataque, não somente autoridades. Eles vão aí para próximo para saber a localização e conseguir desanonimizar você. Não precisa nem ser polícia para fazer isso. Não precisa ser o exército para fazer isso. Não precisa ser agências de inteligência. Qualquer pessoa pode fazer essa operação, tem equipamentos disponíveis para fazer essas operações. O seu Wi-Fi do PC escaneia, né? Vai escanear essa rede do Jonas Baleia e vai dar todas essas informações. Se um cybercriminoso ou alguém que foi contratado para invadir o seu computador com zero click, hackeando algum app que você está usando anonimamente, alguma rede social que você está usando anonimamente, ou o site que você está usando uma rede social específica, por exemplo, você está numa rede social específica e uma ordem judicial é dada para essa rede social colocar um script específico para hackear o navegador deste usuário específico que é você, que é anônimo. Daí essa rede social coloca o script lá, porque recebeu uma ordem judicial, ou contribui com esse governo mesmo, que pediu, que fez esse pedido, e vai, né, invadir aí o seu computador e vai saber que a rede que você está usando é a Superman e que está próxima do pão de queijo aqui, dessa loja pão de queijo que fica em Blumenau. Então eles vão viajar para lá, para Blumenau, e vão usar antenas bidirecionais ou dispositivos de medição de sinal para medir a intensidade do sinal do Superman Wi-Fi e saberá o exato local de onde você vem. Então, a loja pão de queijo fica aqui próxima, fica a 50 metros. Ele vai vir com a antena bidirecional e vai ver a intensidade do sinal do Superman. E vai se aproximando até chegar na casa que tem o Wi-Fi do Superman, que é você. Então já sabem a localização, sabem da onde vem o sinal
e sai, já era, você foi desanonimizado. Não precisa ser polícia, não precisa ser exército, qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer profissional pode fazer isso se tiver o equipamento correto e se conseguir os zero clicks ou conseguir fazer a invasão, não importa como vai ser. Mesmo com o gateway isolado, neste caso, por conta desta brecha, você foi desanonimizado. Então olha o risco disso. Você está fazendo uma operação que é segura e também que é ética, ou seja, você está comprando e vendendo criptomoedas, negociando criptomoedas, prestando serviços por criptomoedas ou pagando serviços por criptomoedas, e você precisa manter sua identidade anônima. Governos podem te hackear, pessoas podem te hackear e fazer todo esse processo, ir atrás de você e saber que é você que está comprando, vendendo criptomoedas, etc., pagando certos serviços, e você foi desanonimizado, e dependendo, você corre risco de vida e de ser perseguido também. Então, é importante o anonimato para manter a sua segurança. E com o Wi-Fi instalado na sua máquina, com o Wi-Fi por dentro dela, a placa Wi-Fi por dentro dela, conectada via PCI, né? Conectada na sua máquina, no seu laptop. Leandro, eu usei o seu programa Wi-Fi Bluetooth Killer para desativar minha máquina. Com acesso root, ele reativa, porque a sua máquina está conectada ao Wi-Fi via PCI internamente. E ele pode, com o poder de root, ele pode reconectar, restartar o módulo, etc. e fazer a placa Wi-Fi funcionar de novo e fazer esse scanning, sabendo que você está na rede Superman, etc. Eu vou falar sobre isso mais tarde, né? Mesmo que você não esteja usando Wi-Fi, mas você tem uma placa Wi-Fi no seu computador, isso pode acontecer. E você pode ser desanonimizado somente por estar usando uma placa Wi-Fi. Mesmo que você não esteja conectado, somente por ter uma placa Wi-Fi ativa no seu computador, você pode ser desanonimizado. Agora, o segundo ponto, né, que é o gateway isolado com Wi-Fi, e é o seguinte, não existe ao redor, por sorte, você não está próximo de nenhuma padaria, nenhum comércio, você está isolado, você está digamos que, em um lugar que não tem nenhum comércio. Um bairro isolado que não tem comércio, não tem bar, não tem restaurante, nada. Então só tem vizinhos ali normais, certo? E cada um tem sua rede Wi-Fi, cada um tem o seu nome de rede Wi-Fi e você tem a sua. Então não vai ter como usar aquela tática de identificar, o sujeito tá Wi-Fi, Superman Wi-Fi, ele está conectado, depois de invadir a máquina dele, ele tem essa rede Superman Wi-Fi está próxima da rede do Shopping Plaza Ribeirão Preto. Então é naquele local que ele está próximo. Daí ele vai com a antena direcional e vai medindo a intensidade do sinal e consegue achar você exatamente a sua localização, sua casa, onde você está, etc. Ou outro tipo de antena, outro tipo de equipamento que faz a mesma coisa, tá? Aqui não tem isso, nesse caso. Só que é o seguinte, ele vai escanear os nomes das redes Wi-Fi próximas. Então você tem lá a rede Superman Wi-Fi, ele já sabe, né? E os vizinhos da sua região, eles usam celulares, eles usam Smart TVs, eles usam equipamentos que se conectam à rede Wi-Fi do roteador deles, onde eles usam apps como WhatsApp, iFood, Amazon Prime, Netflix, TikTok, Uber, etc. E esses apps podem, né, maliciosamente ou pelas políticas de privacidade deles, que é gigante e ninguém lê, coletar o nome da rede Wi-Fi, além do MAC do seu celular, além do IP,
além de número e-mail, ou seja, apps ultra invasivos podem maliciosamente coletar os seus dados. Então o seu vizinho, ele usa o TikTok, ele não é igual você que tem conhecimento em segurança, ele usa o TikTok. O TikTok nos Estados Unidos já foi proibido por espionagem. Você acha que o TikTok ele não pega o nome da rede Wi-Fi? Certo? E outros apps não pegam escondido o nome da rede Wi-Fi que você está conectado. Então se você usa um app, ele pode ocultamente fazer isso. Certo? Vários apps de rede social, Facebook, Instagram, etc., podem fazer isso. É um metadado que eles coletam, etc. Então, esses apps no banco de dados deles terão o nome da sua rede Wi-Fi. Então, o vizinho X, né, o vizinho que se chama João, ele tem o Instagram dele lá, que ele diz que é ele mesmo, ele não usa nada de anonimato, ele está do seu lado ali, próximo de você, na casa dele, e o TikTok dele, o Uber dele, sabe o nome da rede Wi-Fi que ele está conectado, e sabe quem é ele, e coloca isso no banco de dados deles, certo? Então, uma das redes se chama João Pé de Feijão Wi-Fi, que é exatamente desse João, aqui desse caso. Então, então a gente sabe que muitos apps, inclusive redes sociais, podem coletar o nome das redes Wi-Fi, colocar no banco de dados dele, colocar o horário que se conectou, por quanto tempo se conecta, etc. Ter vários metadados sobre esse usuário e as redes Wi-Fi que ele se conecta. E o hacker que invadiu o seu computador, ou o governo, né, agentes governamentais que invadiram o seu computador, que está com o gateway isolado. Ou seja, você pode ter um roteador, que alguns vendem roteadores de Wi-Fi, que roteiam o VPN, ou roteiam o Tor. Tem roteador de Tor que vendem aí no mercado e o pessoal usa, achando que está arrebentando a boca do balão usando Wi-Fi com Tor. Mas existe o nome da rede Superman, né? Aqui nesse caso. Que está próxima da rede João Pé de Feijão. Então, embora seja um gateway isolado, o hacker não vai poder entrar aqui dentro e desativar o Tor para saber o seu IP real. Mas ele sabe que você está na rede João Pé de Feijão, escaneando pela placa Wi-Fi que você está usando. Sabe que o nome da sua rede é Superman Wi-Fi e sabe que você está próximo do João Pé de Feijão. Vários aplicativos que o usuário dessa rede João Pé de Feijão, do celular dele, da Smart TV dele, estão coletando o nome dessa rede e colocando no banco de dados deles, maliciosamente ou não. Sabemos que isso acontece. Então o governo pede com uma ordem judicial ao WhatsApp, Netflix, Facebook, Amazon. Se a Netflix está coletando o nome de rede Wi-Fi, pode ser provavelmente, não vou dizer provavelmente, mas pode ser que ela maliciosamente faça isso. Amazon Prime pode ser que faça isso, etc. Tá? Eles podem fazer o TikTok, a gente sabe que provavelmente ele faz isso. Então, o governo pede por ordem judicial se na coleta de dados deles possuem alguma rede chamada João Pé de Feijão Wi-Fi. Ou seja, se vários apps coletam dados dos usuários de nome de rede Wi-Fi, basta o governo, com uma ordem judicial, pedir para essas big techs, esses apps, escanearem, para vários apps, etc., que escaneiam a rede Wi-Fi, verifique, por favor, se essa João Pé de Feijão aparece aí no banco de dados de vocês. E vai aparecer. Digamos que seja, sei lá, o Uber. Vamos dizer que o Uber está maliciosamente pegando o nome da rede Wi-Fi. Como o Uber ele trabalha com localização, talvez ele faça isso até para saber a localização da pessoa. A pessoa pediu um Uber pela rede Wi-Fi João Pé de Feijão, que fica localizada exatamente num ponto. Se o GPS falhar, o Uber vai determinar a localização por meio disso. O Google Maps também faz isso, etc.
Então, o seu vizinho que usa a rede João Pé de Feijão Wi-Fi, ele pode estar usando o Uber e vai constar lá no banco de dados do Uber, né, que esse vizinho que tem uma identificação, tem um CPF, tem uma identidade, usa essa rede João Pé de Feijão localizada num lugar específico. E ele está do seu lado, do lado do Wi-Fi, Superman Wi-Fi que você está usando, né? E daí, se o usuário usa Netflix, no caso o Uber, aqui, né, eu fiz o exemplo aqui do Uber, e o Uber identificou no banco de dados dele que, né, esse usuário usa a rede João Pé de Feijão Wi-Fi, tá? Então constará no banco de dados da Netflix, no caso o Uber, aqui do exemplo que eu também mostrei, e a Netflix ou Uber poderá avisar ao governo e revelará o usuário, IP, nome, endereço, etc. Ou seja, o governo agora sabe o nome, endereço e localização de quem usa a rede João Pé de Feijão, que fica talvez 50 metros, 100 metros, 200 metros da rede Superman Wi-Fi. Tá? Da rede Superman Wi-Fi, que é a rede que você está usando, que é a rede do roteadorzinho Tor, o roteadorzinho VPN que você, ou um roteador que você configurou com VPN boa, descentralizada como a NIM VPN, ou outra VPN que não consegue os dados do real usuário, etc. Uma VPN à prova de balas, ou com Tor, né? O roteador está com Tor, tem gente que criou o roteador com Tor e ele roteia o Wi-Fi com Tor, só que o Wi-Fi tem o nome, certo? E um hacker que invada a sua máquina, ele vai poder escanear a rede que você está conectado na rede Superman, é um gateway isolado, mas ele escaneia as outras redes e ele encontra a rede Pé de Feijão, João Pé de Feijão Wi-Fi, que vai ocasionar esse desastre para o seu anonimato. Sabem que você está próximo dessa rede e sabem a localização por meio dessa brecha que eu acabei de explicar. E isso é possível porque muitos usuários de smartphones e smart TVs usam aplicativos que coletam todos os dados do seu telefone, inclusive o nome da rede Wi-Fi que ele está usando. Ou seja, você pode estar seguro, ultra seguro, você pode ter a melhor rede Wi-Fi mais seguro com a criptografia mais inquebrável do mundo. Se o seu computador é atacado por governos, agentes governamentais, ou alguma backdoor que foi instalada ali, etc., ou no navegador, ou no sistema operacional que você usa, etc., e o atacante tem acesso root ao seu PC. Ele vai conseguir fazer tudo isso. Se é um agente de serviço de inteligência de algum país, ele pode fazer todo esse esquema para identificar a localização de usuários de outras redes que estão próximas da sua, tá? E daí, sabendo que João Pé de Feijão está na cidade X, né? Está na cidade X, que é a cidade que você está no bairro X, está na rua X, com antenas direcionais ou dispositivos de medição de sinal, eles vão verificar se a rede Superman, a intensidade do sinal da rede Superman, e vão chegando próximo até chegar à sua casa. Até chegar à sua casa e vão saber quem é você. Tudo porque o senhor usou o Wi-Fi, foi na onda da manada que fica pregando para usar o Wi-Fi nos cursos de privacidade de cibersegurança para anonimato que vendem por aí, dizem para você usar o Wi-Fi, dizem para você ficar tranquilo, que tem a criptografia, que tem uma conexão forte, que não tem vulnerabilidade. Não importa. Se o app do cliente for invadido, esse tipo de esquema pode ser feito e ele será desanonimizado só por usar o Wi-Fi. Só por usar o Wi-Fi. Qualquer um pode ser invadido por zero click ou alguma brecha de segurança que tenha. E é importante você estar dentro do seu computador, sem metadados seu, anonimizado, e mesmo se alguém invadir, o gateway é isolado. O gateway ele é totalmente isolado, então ele
não consegue desanonimizar você, não existe nenhum metadado aqui dentro. Então ele tem controle sobre o seu computador, mas não existe nenhum metadado nesse computador aqui. Se é um sistema amnésico, vai morrer aqui e ele terá que invadir de novo, e talvez na próxima vez não tenha a mesma brecha, ele não vai conseguir persistentemente te invadir. Se você usar o Wi-Fi, estragou tudo. Estragou tudo, ele pode te localizar e saber exatamente quem é você. Então, pessoal, nós temos aqui muita gente vendendo, ou criando, ou ensinando a criar roteadores Tor, SPBRP, muita gente vendendo, muito canal de privacidade que vende também um roteador. É bom isso, mas não adianta por conta dessa brecha que eu acabei de explicar, certo? Então o sujeito, quando ele usa um Raspberry, tá? Tem esse AnonaBox aqui, ó, né? Que ele usa um roteador Tor, daí é um gateway isolado. Daí aqui tá o seu computadorzinho bonitinho. O sujeito invadiu o seu computador, não tem metadado seu, tudo bem. Mas você está usando o Wi-Fi. O atacante com acesso root, ele vai conseguir escanear outras redes. Vai saber uma rede X que está próximo da sua. E por meio desse esquema, dessas brechas que eu acabei de explicar, poderão identificar a sua exata localização, só por você estar usando o Wi-Fi. Então, usar o Wi-Fi com VPN e usar o Wi-Fi com o Tor não dá, porque tem essa brecha escancarada que eu estou explicando aqui. Sempre falei para as pessoas pararem de usar o Wi-Fi, muita gente me critica, mas os argumentos estão aí. Vamos lá, terceiro, né? Escanear com drones ou antenas de longo alcance. Então, o atacante teve acesso root ao seu computador, tá? Por meio de um zero click, pode acontecer, por meio de alguma brecha, uma backdoor que foi instalada no sistema, você atualizou, tá lá a backdoor, pode acontecer com todo mundo, mesmo com o sistema open source. O Linux, há pouco tempo atrás, 21 de julho de 2025, tinha uma backdoor da Tarball lá, certo? Então, o sujeito anônimo com essa backdoor da Tarball, o atacante poderia, se fosse invadido, ele poderia fazer esse esquema do Wi-Fi para localizar. Se é um agente de inteligência de algum governo, faria esse tipo de ataque, usando essa estratégia de nível militar mesmo, né? Para tentar identificar o usuário anônimo. Então, assim, ele fez todo o esquema, conseguiu saber o Wi-Fi João lá, vamos dizer, no caso do Wi-Fi João pé de feijão lá, e conseguiu identificar o nome, perdão, aqui não, nesse caso não, ele conseguiu identificar vários Wi-Fis, aqui é diferente, né? Ele conseguiu escanear com drones. As duas opções que a gente viu com Wi-Fi, as duas brechas que a gente viu com Wi-Fi para conseguir localizar o usuário anônimo depois dele ter sido invadido, a gente não tem nenhuma daquelas duas opções. Eu não tenho alguém da qual eu identifiquei, certo? Está próximo da rede dele, e não tenho também nenhum shopping próximo, que é o único shopping que existe no mundo, então provavelmente ele está ali perto, etc, ou padaria, etc. O que eu tenho são a rede Wi-Fi. Como root eu posso escanear e vou ter a rede X, rede Y, rede Z, rede W, por exemplo, né? Falando aqui de nomes aleatórios que eu escaneei. Então eu tenho estas redes aqui, vamos dizer que só 4, mas vamos dizer que geralmente é mais, né? Que hoje em dia a maioria das pessoas usam o Wi-Fi. Então, o Superman, a rede Superman, está próxima da rede XYZW e um monte de outras, mas vamos colocar só essas 4 aqui para facilitar. Então, o que eu posso fazer? Se existe uma suspeita que o usuário dessa rede Superman está na cidade específica, vamos dizer, cidade de São Paulo, o que é necessário eu fazer aqui? Usar drones ou antenas de longo alcance usando carros. Uma antena Wi-Fi normal do nosso computador alcança cerca de 200 a 300 metros, pelo que eu pesquisei, as normais. Mas você pode
usar antenas específicas que têm alcance de quilômetros, até 4 quilômetros, eu acho. Então você pode, com um carro, usar essas antenas, ter uma programação, um software que filtre, né, faça um filtro das redes, do conjunto de redes identificados, onde o invasor root que conseguiu hackear o computador do usuário anônimo que está usando a rede Superman Wi-Fi, conseguiu identificar todas essas redes Wi-Fi próximo dele. Então eu posso pegar esse conjunto e colocar no script de filtro, usando essas antenas de longo alcance, e com um carro, né, eu vou percorrendo vários bairros suspeitos da cidade, ou com drones eu vou fazendo isso. Quando eu obtiver a correspondência desse conjunto de redes Wi-Fi, eu vou saber a exata localização do alvo. Então basta vir aqui próximo, né, com antenas direcionais e dispositivos de medição de sinal, e as redes, né? Eu já obtive a localização das redes Wi-Fi X, Y, Z, W e outras lá, correspondeu no filtro que eu fiz, com drones ou com carro, e vou conseguir me aproximar dessa localização, e por medida de sinais em relação à rede Superman Wi-Fi, eu vou me aproximando até achar, né, a aproximação máxima do sinal, e eu vou saber exatamente a casa, o local, etc. Então, mesmo se aquelas duas outras condições não ocorrerem, se eu não conseguir identificar quem são os usuários dessa rede para saber a exata localização, eu tenho vários nomes de redes, porque assim, a rede X, Y, Z, W, João, vamos dizer que fosse aí um conjunto assim, uma rede chamada João F, por exemplo, e outra rede chamada Félix Timão, do Corinthians. Vamos, sei lá, inventar uma coisa aqui. Ou seja, esse conjunto de redes junta num certo local, cerca de 200 a 300 metros. A chance disso se repetir exatamente em outro local é muito pequena, né? Por exemplo, numa rua específica, as redes Wi-Fi que existem ali, os nomes de redes, o SSID, né? Os nomes de redes. Seria possível todos esses mesmos nomes de redes se repetirem exatamente em outros locais? Muito difícil, porque as pessoas colocam nomes personalizados de maneira aleatória ou específicas de acordo com a personalidade delas, e cada pessoa, cada conjunto de pessoa é uma, cada família é uma, né? Então dificilmente vai se repetir. Consequentemente, eu posso escanear esse conjunto de redes Wi-Fi e tenho esse metadado e vou escaneando vários bairros, cidades, etc. à procura disso, certo? E outro detalhe, as pessoas geralmente não mudam o nome da rede Wi-Fi deles, certo? Que é o outro erro. O Superman Wi-Fi aqui, se ele sempre usa essa rede, ele já corre risco. Se ele muda a rede dele, mas como ele foi identificado usando a Superman Wi-Fi próximo daqui, né? Se ele parar de usar o nome dessa rede, daí tem chance dele escapar, mas ele vai ficar num local onde já se suspeita que ele mora por ali, que ele está por ali. Ou seja, ele pode ser pego, pode ser identificado, perseguido. Ele pode ser identificado porque, mesmo que ele mude a rede Wi-Fi, conseguiram identificar um anônimo usando a rede Superman Wi-Fi por um tempo, mesmo que nunca mais essa rede volte ativa. Essas outras redes dos vizinhos, né, da maioria das pessoas que não entendem de anonimato e de cibersegurança, eles vão usar a rede Wi-Fi com o mesmo nome talvez para sempre. Eles não vão ficar mudando o nome da rede Wi-Fi por segurança, que é o ideal a ser feito, ou seja, mudar por segurança o nome da rede Wi-Fi sempre, para evitar o mínimo de fingerprint possível. E, consequentemente, vão saber a casa da pessoa que estava usando o sistema anônimo
E você não pode deixar isso acontecer exatamente porque você pode ser identificado só por isso, certo? Só por isso você pode ser identificado. Vamos dizer que você é a única pessoa da sua rua, etc., que usa comunicação criptografada e o resto da rua ninguém usa. Então você já aumentou o nível de suspeição de que você era o usuário da rede Superman Wi-Fi. Agora vem um caso chocante. Você está fazendo igual o Snowden mandou. Use o seu cabo internet para se conectar por telefone ou para se conectar por computador, etc. Evite usar o Wi-Fi. Você está fazendo a mesma coisa que o Snowden está fazendo, só que você cometeu um erro na minha visão. No seu computador, né, você tem aqui um Gateway Tor, pode ser um roteador que roteia tudo pelo Tor, ou roteia uma VPN. É via cabo, beleza, fazendo igual o Snowden está falando. E aqui você tem a conexão Tor, mas o Gateway está separado. Se invadirem a sua máquina, mesmo com o poder total de root, ele teria que invadir esse Gateway isolado, e ele não tem acesso, então seria difícil ele fazer isso, não seria impossível, mas se ele não conseguir, você está invisível, desde que os metadados que identificam você nunca estejam nessa máquina. Por isso que uma aprendizagem sobre anonimato é: a máquina que eu estou usando para anonimato, ela não pode ter nenhum metadado que me identifica. Arquivos, informações minhas, etc. Não pode ter nenhum metadado que me identifique. Se eu estou usando um perfil do Twitter anônimo em uma máquina projetada para anonimato, dentro dessa máquina não pode ter nenhum arquivo que me identifica, nenhum metadado que dê dicas de que sou eu. Isso é um erro que muita gente comete, é deixar arquivos e metadados dentro da máquina. Se a máquina for invadida por um zero click ou por outra brecha, então vão identificar você, mesmo usando o Gateway isolado. Então é importante você tratar dos metadados, não deixar nenhum metadado aqui dentro, em operações ultra sensíveis de anonimato que você for fazer, certo? Só que nesse computador você está usando o cabo, mas tem a bendita, nesse caso, maligna placa Wi-Fi dentro do seu computador. Dentro do computador, né, você tem lá a placa, você tem placa Wi-Fi de USB, tá? E ela vai emitir sinal Wi-Fi por USB, e tem a placa que vai dentro do computador, né, que vai dentro de encaixes de dentro da placa-mãe do computador. São placas Wi-Fi interna. Em computadores, aqueles grandões de gabinete grande, ao você abrir ele, é mais fácil você identificá-la e removê-la. Computadores laptop é bem mais complicado. Exige um conhecimento técnico mais avançado. O pessoal que é leigo vai ter que ir no técnico pedir para remover a placa Wi-Fi do seu computador. Então tem essa placa Wi-Fi conectada no computador por dentro, né? A placa interna, Wi-Fi ou onboard, que chama de laptop, etc. Ao se tornar root do seu computador anônimo, está usando um gateway via cabo, sendo roteado pelo Tor ou pela NIM VPN, que é uma VPN descentralizada, esta sim eu julgo viável você usar. Se sua placa de rede Wi-Fi está disponível no seu PC, o atacante poderá usá-la para escanear os endereços Wi-Fi próximos e tentar saber sua localização usando as técnicas anteriores. Então não existe a rede Superman Wi-Fi nesse caso, porque você não está usando o Wi-Fi. Mas a placa Wi-Fi está aqui dentro. Como root, ele consegue usar a placa Wi-Fi em segundo plano, bem escondido de você, e escanear as redes que estão ao seu redor. Então, cerca de 200 a 300 metros eu terei várias redes. Usando as técnicas anteriores, governos, agentes de inteligência vão conseguir identificar a sua exata localização. E o terceiro método, que é por meio de carros, drones, é mais difícil, mas não é impossível. Dá para escanear, dá para sair mandando drone aí, principalmente se for exército, né? No caso de guerra, exércitos ali, eles
vão investir pesado em vários drones ali, escaneando várias redes Wi-Fi e tentar ver a correspondência do conjunto de redes Wi-Fi do terceiro método de ataque de desanonimização que eu acabei de explicar para você. Então o que acontece? Vão saber que você está próximo da rede X, Y, Z. Vamos dizer que por um daqueles métodos conseguem te localizar, vão se aproximar próximo, vão saber a localização próxima que você está, cerca de 200 a 300 metros dessas redes, ou talvez do lado, vão usar e vão investigar essa localização. Como não existe a rede Superman dos exemplos anteriores, você tem chance, né, de escapar, mas sabem que você esteve nessa localização. Então todo mundo dentro dessa região já virou suspeito, inclusive você. Ou seja, né, você já está um pulo para ser desanonimizado. Você não pode deixar isso acontecer. Então, quando você tem uma placa Wi-Fi conectada no seu computador, mesmo que você não esteja usando ela, mesmo que você esteja usando o meu script Wi-Fi Killer e Wi-Fi and Bluetooth Killer, né, que está no meu GitHub, alguém com acesso root pode reacioná-la. Com acesso root ele pode voltar a fazer os módulos Wi-Fi funcionar e a placa Wi-Fi vai funcionar, ele vai escanear, vai identificar as redes X, Y, Z e com as técnicas anteriores poderá desanonimizar você. A vantagem nesse caso é que você não está conectado em nenhuma rede, mas você está próximo. Então a chance de identificar você é muito grande, de qualquer maneira. Podem, por exemplo, sair dentro dessa região, podem simplesmente intimar ou sair fazendo interrogatório, se for no caso de um exército, né, no caso de polícia, podem sair aí fazendo entrevista com todo mundo, interrogatório com todo mundo e perguntando se você é o cara que estava conectado via Tor, via VPN, etc. E por interrogatório você teria que mentir e mentindo você vai ser pego porque não tem a mentira tem perna curta, interrogadores de polícia, exército, etc, profissionais, eles vão conseguir detectar inconsistência e você vai ser pego. Então você não pode deixar, né? Inclusive eu estou falando aqui nesse caso, tem governos ditatoriais que querem saber se você está transacionando criptomoedas para prender você. Entendeu? E vão fazer esse tipo de perseguição para quem está usando criptomoedas, para quem está usando Monero, etc, Bitcoin. E, infelizmente tem gente que são cybercriminosos que vão usar, não vão querer ser pegos para continuar cometendo seus crimes. E com essa conscientização que eu fiz, eles vão passar a parar de usar Wi-Fi para usar só a cabo e tomando essas devidas precauções. Porém, este conhecimento é para pessoas que estão usando criptomoedas para conseguir sobreviver a ditaduras e injustiças que o Estado faz com as pessoas. Você não pode deixar certos estados, certos governos saberem o quanto de criptomoedas você tem, porque você vai ser sequestrado se souberem. É uma questão de segurança o anonimato. Então todo esse esquema de guerra contra essas brechas de desanonimização que eu ensino no canal, no curso, vou escrever artigos sobre isso, visa proteger a pessoa que quer ter soberania financeira e não quer sofrer ataques de sequestro, etc., ou ter suas criptomoedas penhoradas ou confiscadas injustamente por estados ditatoriais. Então é para essas pessoas que essa conscientização e esse esquema de segurança contra esse tipo de desanonimização. Infelizmente, criminosos vão assistir o meu vídeo e vão usar isso aqui para o mal, mas eu não posso fazer nada. Mas todo esse esquema aqui para destruir a investigação para te achar, por conta dessa brecha que eu estou revelando aqui, visa se defender
para esse bem, para você ter a sua soberania financeira, e ninguém vai saber quantas criptomoedas você está usando, que é você que está transacionando com quem, é tudo secreto, porque o que é invisível não pode ser atacado, e nós sabemos que se você tem $1 milhão de dólares em Bitcoin, sabem que você tem, você tá com um alvo nas costas, você tem chance de ser sequestrado por conta disso, porque basta um clique que transfere $1 milhão de Bitcoin para outra carteira. Em $1 milhão de reais em Pix, não conseguem transferir para outra conta, e dá para rastrear e pegar a pessoa mais facilmente. Então os bandidos ficam de olho em quem tem muita criptomoeda, e você tem que esconder, sim senhor. Em certos países você não pode informar para o governo de jeito nenhum, ninguém pode saber. Países que tem corrupção, países que vazam os dados, né, de agências, de polícia, de exército, de Receita Federal desse país, porque tem muito vagabundo ali dentro. Então não pode deixar saber, tem que ser anônimo e ponto final, certo? Então você tem que remover a placa Wi-Fi fisicamente dos seus dispositivos com setups para anonimato para impedir isso. É isso que eu ensino no meu curso. Uma opção, tá? Use placas Wi-Fi de USB, podem ser usadas e removidas facilmente. Aqui, por exemplo, ó, você que é leigo você não sabe abrir um computador, né, retirar da conexão PCI a placa Wi-Fi que está conectada lá internamente, na placa-mãe, não sabe o que é placa-mãe, etc. Né? A pessoa é leiga. Pede para o técnico remover a placa Wi-Fi no seu computador. Se você for montar um computador, se você for comprar um computador novo, peça para não colocar a maldita placa Wi-Fi interna nele, para que ele fique sem essa placa Wi-Fi, certo? Para garantir que ela não vai se comunicar, que se alguém te invadir, não vai conseguir escanear as redes Wi-Fi ao redor do seu computador. E você compra uma placa Wi-Fi de USB. Daí você faz o seguinte: o seu computador com operações de anonimato, quando você for usar o setup de anonimato, você usa sem Wi-Fi. Quando você for usar para jogar videogame ou for usar para outra coisa, você conecta lá a placa Wi-Fi nele via USB. E daí você usa o Wi-Fi. Todos os computadores, inclusive laptops que você usa, tem que ser com Wi-Fi via USB. Para você ter essa opção de, quando você for fazer operações de anonimato, o ideal é você ter um computador só para isso, mas, né, mesmo usando o Cubes, né, se você está usando o Wi-Fi, você pode ter problemas, né? O Cubes, que é um sistema de anonimato bem robusto, um sistema para anonimato e segurança bem robusto. Como o Cubes isola muito, um monte de coisa, então talvez você ainda tenha chance, mas acredito que não, né? Com computadores normais, use uma placa Wi-Fi via USB para temporariamente se conectar no Wi-Fi quando for fazer operações de segurança avançadas, de anonimato, de privacidade absoluta. Daí você remove facilmente o USB. Pronto. Se dentro do seu, provavelmente a maioria das pessoas que estão me assistindo, dentro do computador de vocês, do celular de vocês, celular tem placa Wi-Fi, mas computador de vocês, que você usa o Tails, etc, tá com placa Wi-Fi aí. Se ele já foi hackeado e fizeram essas técnicas com você, eles já sabem quem é você. Caso tenham invadido seu computador no momento que você estava usando, que tinha placa Wi-Fi, mesmo você usando rede conectada via cabo, poderiam usar todos esses ataques que eu acabei de explicar para você e poderiam desanonimizar você só por você ter uma placa Wi-Fi instalada no seu computador. Então, remova a placa Wi-Fi, use placa Wi-Fi de USB. Também tem risco, né? Dentro do USB aqui pode ter algo malicioso, etc. Enfim, o Wi-Fi é um lixo, é melhor não usar. Tem que seguir o conselho do Snowden aqui. É melhor não usar o Wi-Fi. Usa 100% a cabo. O Wi-Fi, para certos equipamentos específicos, você usa quando não tiver jeito.
O ideal é não usar o Wi-Fi, nem esse Wi-Fi de pendrive aqui de USB, nem esse, nem temporariamente. Use sempre a cabo, para garantir que você feche essa superfície de ataque, essas brechas, são brechas claras, para te desanonimizar se o seu computador for invadido. O melhor esquema de anonimato que a gente tem é quando você tem um gateway isolado que roteia a rede Tor, pode ser um roteador, é a cabo, e você tem um gateway isolado também que recebe via cabo. Isso pode ser uma máquina virtual, só que o sistema que recebe a conexão é 100% via cabo. E placa Wi-Fi. Não existe placa Wi-Fi nesses sistemas. Nem em VM, nem em máquina física. Não existe isso aqui. Então, mesmo hackeado, mesmo se tornando root, o atacante ele ficará preso dentro dessa máquina e não conseguirá fazer nada. A não ser que ele escape dessa máquina e entre dentro dessa, isso é possível também. Mesmo se for fisicamente, mesmo se for virtualmente, certo? Igual o Qubes faz. Não é impossível, é possível. Escalando privilégios, mas é mais difícil. Então é a condição para você garantir o anonimato assim. E dentro dessa máquina você não pode ter metadados que identificam você, não pode ter o seu nome, não pode ter e-mails seus aqui, nada que te identifica. Então é um trabalho bem robusto para você garantir privacidade. Vivemos em um mundo onde nossos dados estão constantemente em risco. Vazamentos de informações, ataques cibernéticos e a vigilância incessante são uma ameaça real em um cenário onde o invisível é inatacável. A anonimidade online nunca foi tão crucial. Você já imaginou como seria navegar na internet e negociar criptomoedas sem deixar rastros? Apresentamos o curso definitivo para seu anonimato total em exchanges e na navegação online. Aprenda táticas de guerra avançadas de anonimidade usando a rede Tor. Descubra como aniquilar rastros físicos na sua máquina e esconder suas atividades online, tornando sua presença na web praticamente invisível. A vulnerabilidade pouco conhecida do rastro deixado pelo aplicativo D2FA, usado em exchanges, e-mails e outros sites. Aprenda a criar e-mails e contas anônimas em exchanges, onde o rastro inevitável do 2FA será eliminado com a amnésia do Tails Linux OS, protegendo você contra qualquer ataque físico usando nossas táticas cibernéticas antiforenses novas. Descubra o algoritmo de anonimidade que permite que você permaneça anônimo após comprar criptomoedas, mesmo se for identificado durante o processo. Aprenda a contornar o registro em exchange sem KYC usando a técnica Bait IP Ghost. Esta estratégia inovadora permite que você se mantenha protegido pelo Tor, mesmo que a exchange não o permita diretamente. Crie perfis fantasmas em redes sociais centralizadas e mantenha sua identidade protegida pela rede Tor, mesmo quando a rede Tor é censurada. Não espere até que seja tarde demais, proteja sua privacidade e segurança online agora mesmo. Inscreva-se no nosso curso e torne-se invisível para garantir sua segurança digital. Clique no link abaixo na descrição do vídeo e dê o primeiro passo para o anonimato.